Gostaria de estar saudando meus amados e queridos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão, né, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto, e a mais um momento de reflexão, onde nesse presente momento estaremos considerando o seguinte tema: dois destinos e entre eles um julgamento. Para tanto vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Pai, nossos pecados temos cometido. Já Te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estivermos, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua obra, nos capacita, nos enche, Senhor, do Teu Santo Espírito e fala conosco, Pai. Sejamos nós o instrumento de Tuas mãos para levar uma palavra, Senhor, de esperança, de edificação, de exortação, como a de hoje, que é esse tema, como também, Senhor, ó Pai, de consolação. Faz isso, meu Deus, que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Dois destinos e entre eles um julgamento. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus no livro de Hebreus, tá bom? Capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A palavra de Deus, amados, ela sempre nos coloca sobre, né, uma situação de escolhas, né? Porque essa questão, ela está biblicamente relacionada, né, ao livre-arbítrio que o Senhor nos deu. E desde o princípio, esse livre-arbítrio que nos é dado é justamente para que possamos valorizar essa liberdade sobre a consciência dos limites já estabelecido pelo Senhor. Porque senão não era uma liberdade. Estaríamos presos a uma servidão. Estaríamos presos, né, a ter alguém que seria manipulado, né, roboticamente por Deus. Porém, o Senhor, quando diante do nosso primeiro pai, diante ali do jardim, ele já homologou este livre-arbítrio, já trouxe para nós essa realidade. Quando ele disse aqui a Adão, né, nosso primeiro pai, e ele disse que ele poderia comer de todas as árvores do jardim livremente. Porém, da árvore que se encontrava no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, essa ele não deveria comer, porque se assim ele decidisse por assim fazer, ele certamente morreria. E observamos pela Escritura que foi justamente isso que aconteceu. E isso é uma realidade no nosso dia a dia. E que realidade é essa? A realidade do mau uso do nosso livre-arbítrio, do poder de decisão que Deus nos otorgou e colocou em nossas mãos para fazer uso dele. Quando, por conta de uma proposta de Satanás ali naquele jardim, conseguiu persuadir a Eva, né, de que aquela árvore que Deus proibiu
não traria, ele desmentiu. Ele descredibilizou a palavra que Deus já tinha estabelecido como verdade, como princípio irremovível. Se dela comeres, certamente morrereis. E o que o diabo disse para Eva? Não será assim, mas serás semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que Eva olhou para aquela árvore, viu que era uma árvore boa, e dela ela tomou do fruto e comeu e deu ao seu esposo. Ali houve a queda. Até então ali nós estávamos destinados a apenas um lugar, apenas um ambiente em que esse jardim do Éden nos traz como analogia, que era um ambiente de comunhão contínua, constante e permanente com Deus. Fato este que a Escritura diz que ao entardecer, não era Adão que ia orar, não era Adão e Eva que se colocava de joelho, mas era Deus que via na viração do dia para se relacionar com Adão e com Eva. Porém, a partir do momento da ruptura dessa aliança, frente ao poder de decisão e livre-arbítrio que Deus tinha estabelecido com Adão, representante nosso, porque no momento do pecado, Eva recebeu a sua sanção, que as mulheres haveriam de sentir dor no parto. A serpente recebeu a sua decisão. E o homem, quando chegou em Adão, Deus se dirigiu a Adão da seguinte maneira: por tua causa, toda a terra será maldita, será amaldiçoada. Então, com a entrada do pecado, Deus estabeleceu essa divisão. Nós fomos afastados de Deus. Foi quebrado essa aliança, foi quebrado essa comunhão. Fato este também em que a Escritura nos diz que Deus tirou aquele casal do Jardim do Éden, que é a analogia de uma comunhão perfeita com Deus, do lugar que Deus tinha estabelecido para que houvesse total liberdade, prazer, satisfação, pela qual era alicerçada esse bem-estar de Adão e Eva ali, quando da presença de Deus ao entardecer e esse relacionamento. Porém, a partir da entrada no pecado, então foi estabelecido, e tem sido assim. A Bíblia fala sobre um segundo destino, que é a da perdição eterna. A Bíblia traz várias conotações a esse local, a esse lugar. A Bíblia fala, o Senhor Jesus mesmo disse que era lugar de choro e ranger de dente. Daniel diz que é um lugar de desprezo, um lugar ali que estaremos, mas não é desprezo de ficar você junto com o outro, é desprezo, é uma eternidade só, sofrendo, e também é um lugar de sofrimento, como aquela, não uma parábola, mas uma realidade que o Senhor Jesus trouxe, falando, do rico e de Lázaro, e quando aquele homem, depois da morte, ele se despertou no lugar de tortura, no lugar de sofrimento. Então o que fica para nós aqui dentro dessa reflexão é que a partir do pecado se estabeleceu agora a realidade de dois destinos. O céu, que não é o céu como um lugar onde nós vamos, mas o céu como um lugar de comunhão com o Senhor. Porque nós aqui, tendo esta comunhão com Deus, como temos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, assim será, só que lá em plenitude. Então, o céu, que já era o propósito primário de Deus, o plano ideal de Deus primário, pela sua vontade perfeita, é que nós não viéssemos a Adão cometer esse erro e estarmos sob essa condição.
estarmos destinados, alienados de Deus, e estarmos assim destinados ao inferno, a um lugar de sofrimento e de dor. Porque o céu é isso, comunhão com Deus, plena, porque o Senhor Jesus disse, eu irei e virei e prepararei um lugar, e depois eu virei e vos levarei para que onde eu estiver, observe bem, vós estejais comigo. Então, frente a esses dois destinos, e revelando a Bíblia na sua revelação progressiva, Deus deixa claro, dentro dessa revelação progressiva, que o Senhor espera de nós é usarmos agora, temos essa oportunidade de usar esse livre-arbítrio, esse poder de decisão, né? Se decidindo pelo reconhecimento da nossa situação espiritual, pecaminosa, inclinada ao pecado, dada ao pecado, e nos arrependermos dessa condição e cremos no Senhor Jesus, que morreu, mas também que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Deus enviou seu Filho Jesus, para que ele viesse a sofrer as consequências que todos nós estamos determinados a sofrer após esse momento, como lemos em Hebreus. Está ordenado por Deus. Essa ordem e essa obediência, essa realização, cumprimento dessa ordem, é o próprio Senhor, que já estabeleceu, está ordenado ao homem morrer uma vez. Não é duas, não é três, é uma vez. E depois se seguir o juízo. E esse juízo se dará em face do quê? De como nós vivemos. Permanecemos, decidimos permanecer sobre os alicerces do pecado? Decidimos viver sobre o alicerce do orgulho? Sobre a sombra da incredulidade? Porque a nossa própria experiência pessoal, ela nos mostra que nós estamos sobre esse estado. Por isso que Deus, em sua palavra, diz para que nós venhamos a examinar o nosso caminho. E depois disso, nós nos voltarmos para Ele em arrependimento e cremos e recebemos essa oferta de paz do Senhor. Porque enquanto estivermos sob a regência do pecado em nossas vidas e vivendo e amando este mundo presente, nós estamos na condição de inimigos de Deus. Porém, essa não é a vontade de Deus. Fato este, como disse João, que Deus amou este mundo, sobre esse estado caótico e sobre esse estado, né, dado frente a esse banco de réu futuro, estamos destinados ao inferno. Então o apóstolo diz que Deus amou este mundo nessa condição, para que ele não permanecesse nela. E diz o apóstolo João, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é essa decisão a ser tomada no tempo de vida. Porque tomando essa decisão no tempo de vida, a Bíblia já nos antecipa algo que tem que estar em nós já, que é a certeza da absolvição e de que nós não seremos condenados. Fato este que Paulo escreveu na Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, isso fala de andarmos em comunhão com Deus, fala em estarmos numa condição, num posicionamento. Estar em Cristo fala de posicionamento, de comunhão com Deus, de reconhecimento de total dependência dele para nos manter nesta condição, porque o próprio
escritor Hebreus diz que nós devemos olhar para Jesus e permanecer olhando para ele. Mas por qual razão? O escritor diz que nós devemos olhar para o Senhor Jesus, o autor. Esse ato do Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, como também se iniciou em nossa vida. Ele tanto foi o autor da nossa condição de escolha para sermos destinados a uma comunhão eterna com o Senhor no céu, e ele nos colocou nessa decisão. Então ele é o autor e, diz o escritor, também o consumador da nossa fé. É ele o único e suficiente Salvador que precisamos, no tempo desta vida, decidirmos, né, nos prostrarmos e nos quebrantarmos diante do Senhor e optarmos, usarmos esse poder de decisão pelos méritos da cruz. E através dessa escolha, através dessa decisão, passarmos a ser guiados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor para nos fazer vencedores durante todos os dias que nos tiver proposto para esta carreira de fé, de comunhão com Deus. Aí naquele momento, que não só está ordenado a todo homem morrer uma vez, só morre o descrente, morre o crente também. Há uma promessa de que muitos não vão morrer, porque quando o Senhor vier, aqueles que estiver mortos vão ressuscitar primeiro e juntamente, né, conosco estaremos vivos, haveremos de nos encontrar com o Senhor nos ares para estar com Ele para todo sempre. Então, diante da morte, vai haver o juízo. Porém, aqueles que estão em Cristo, o laudo já foi assinado pelo Senhor, decretado e nos foi dado a conhecer. Quando Paulo disse isso, pelo Espírito Santo, pela revelação de Deus, que nenhuma condenação há. Não é que não haverá, é que não há para todos que estão em Cristo Jesus. Então que você possa compreender essa realidade, essa verdade bíblica, de que por conta do pecado estamos entre dois caminhos. E entre esses dois caminhos, nós já haveremos de sentar ao banco do réu, a sermos julgados pelas obras que praticamos. Se diante desse julgamento encontrar durante o período do antes e o depois, o momento do arrependimento, o momento que nos voltamos para o Senhor, nenhuma condenação há, porque estamos em Cristo Jesus. Mas se diante desse julgamento não houve durante todo o período desta vida qualquer situação de se voltar para Deus, de se arrepender dos pecados, aí o destino é um só. É ser lançado no lago de fogo juntamente com os anjos e Satanás. Então que essa palavra, essa reflexão venha nos renovar o nosso entendimento e gerar em cada um de nós temor e tremor. E se esse for o seu caso, que você venha, neste momento que você está aí, se arrepender diante de Deus, faça uma oração ao Senhor, ore a Ele, peça para o Senhor te perdoar, diga a Ele que você quer receber, você quer ter o seu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa confissão, você diante de Deus, numa oração de contrita, num coração quebrantado e contrito, por certo, o Senhor, Ele vai fazer com que você passe a ter em seu coração uma confirmação, a partir daí, de que você é uma pessoa salva, uma mulher salva, um homem salvo, um jovem salvo, um adolescente salvo, e porque o Espírito Santo vai estar em você, confirmando no seu coração que a partir de então você passou a se tornar filho de Deus. Aí você pode, né, estar procurando, ou tendo, melhor dizendo, iniciando o costume de ler as Escrituras, está conosco, querendo aqui no canal, também num momento de reflexão e de estudo, mas porém você precisa decidir um lugar para que você venha congregar
com os demais que alimentam, né, e que estão nutrindo dia após dia em seu coração essa fé, essa confiança. E a partir daí diz a palavra do Senhor que teremos paz com o Senhor, sendo justificado pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e que, oxalá, você seja, né, mais uma ovelha do aprisco do nosso sumo pastor. Sumo e maravilhoso pastor que é o Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos. Vamos estar agora aqui orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer por esses poucos minutos que aqui estivemos, Senhor, a refletir sobre esse momento tão crucial que se dará na eternidade, que se dará após, Senhor, esta vida. Que nós estejamos à luz da tua palavra, em nosso coração a confiança, a fé, porque por estarmos em Cristo Jesus, sabemos de antemão que nenhuma condenação haverá e que esse juízo para nós não será temeroso, mas nos será favorável pelos méritos da cruz. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.